Queridos irmãos e irmãs, acabamos de ouvir o Evangelho segundo o apóstolo evangelista São Mateus e aproximamos-nos então da natividade do nosso Senhor Deus e Salvador Jesus Cristo na carne. Este domingo é o último domingo de jejum. A carta da Igreja chama de Domingo da Genealogia, ou Domingo dos Santos Pais, ou Domingo antes do Natal. Ouvimos a passagem apostólica, a leitura do apóstolo Paulo, que sucintamente relata toda a história do Antigo Testamento, e relatando toda a história do Antigo Testamento, que foi escrito e inspirado por Deus e por seus antepassados na carne, o apóstolo Paulo refere que todos os santos pais, e ele refere alguns deles como Abraão, Isaque, Jacó, Sansão, Jefté, Daniel, Samuel, todos eles viveram com uma coisa muito importante em comum. E todos eles, então, seguiram essa coisa mais importante, que é viver pela fé. E então, os antepassados de Cristo, em carne, eles todos viveram pela fé. Todos eles fizeram todos esses grandes feitos que lemos no Antigo Testamento, e o fizeram porque viveram pela fé. Pela fé, eles derrotaram os inimigos. Pela fé, eles suportaram então dores e sofrimento. Pela fé, eles suportaram todo o mal e toda aquela forma demoníaca que existia em todo o mundo. Pela fé eles viveram, e pela fé eles fizeram coisas extraordinárias. Queridos irmãos e irmãs, pela fé, então, os antepassados na carne de Cristo viveram, e nos ensinam que é pela fé que nós também temos de viver. Se eles pela fé viveram na esperança daquele que iria vir, quanto mais nós, queridos irmãos e irmãs, teremos então que viver pela fé daquele que veio ao mundo para nos salvar. Ouvimos também o primeiro capítulo do Evangelho de São Mateus, que relata toda a genealogia, todos os antepassados de Cristo na carne. Porque Cristo verdadeiramente é verdadeiro Deus e verdadeiramente é verdadeiro homem. E portanto, como verdadeiro homem, Cristo teve os seus antepassados. É hoje também que os celebramos, lembrando das suas proezas, lembrando da sua fé extremamente firme em Deus, em sua palavra e no Messias, que iria vir ao mundo. No Evangelho de São Mateus reparamos que tem três vezes 14 gerações. 3 vezes 14 gerações. E Deus, como verdadeiro Deus e como verdadeiro homem, tem então essas ligações na carne e seus antepassados. Cristo, Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, não encarna no seio da sempre Virgem Maria do nada.
Cristo, o verdadeiro Deus, não encarna do nada na Santíssima Virgem Maria. Então, Cristo tem os seus antepassados na carne, como o verdadeiro homem que é. E vimos realmente, e ouvimos no Evangelho de hoje, que o valor que é, então, darmos aos nossos antepassados e à nossa família. Nem sempre as relações são boas. Vimos irmão contra irmão, pai contra filho, filho contra pai, tios que não querem saber dos sobrinhos, sobrinhos que não querem saber dos tios e por aí fora. Então o Santo Evangelho nos mostra hoje a importância da nossa família, a importância dos nossos antepassados. Antigamente, todas as pessoas queriam então ver a sua genealogia, os seus antepassados, então, e iam até à geração que podiam e sabiam todas as informações que pudessem, porque valorizavam então a família e os antepassados, porque como para Deus não há mortos, estão todos vivos. Viveram há 1000 anos atrás, viveram há 2000 anos atrás, viveram há 3000, 4000, 7, 8000 anos atrás, não importa. Não importa, porque todos eles são filhos de Deus. Todos eles foram homens justos que viveram pela fé e na esperança da vida do Messias, da salvação do mundo, do pecado e na ressurreição dos mortos. Então, queridos irmãos e irmãs, que devemos dizer nós? Que devemos ter fé, não por aquele que há de vir ainda, mas por aquele que veio, que nos ensinou, que morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia para nos dar a vida e a alegria da bem-aventurança a todos nós. Seus filhos, não servos, porque já não somos servos, mas filhos de Deus. Então, queridos irmãos e irmãs, no Santo Evangelho ouvimos também, quando o Evangelho acabou, a profecia de Isaías que dizia: e a Virgem conceberá e dará à luz um filho, que será chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. Znami Bogo. Então, Cristo, como verdadeiro Deus e como verdadeiro homem, Ele, como verdadeiro homem, Ele está conosco. Como verdadeiro homem, é então o nosso Salvador. Deus está conosco, já não temos que temer nada. Deus está conosco, sabemos que a nossa alma pode ser corrigida e que podemos então fazer essa mudança de vida. Deus é conosco, sabemos que Ele vai renovar tudo para todo sempre. Deus é conosco, peçamos a fé dos seus antepassados, profetas Abraão, Isaque, Jacó, Jefté, Sansão, Daniel, todos os santos justos que viveram na fé. Peçamos uma fé firme todos os dias da nossa vida, porque Deus está conosco. Znami Bogo. Amém.